de sol com ocorrências aí de tempestades, que tem gerado aí muitos transtornos. E é preciso a gente estar sempre atento com a nossa segurança. Presta atenção. É por isso que eu vou conversar junto com você. Nós vamos bater um papo com o Flávio Coelho Fagundes, que ele é tenente da Defesa Civil. Nós vamos bater um papo sobre um assunto muito sério, não é verdade? Tenente, seríssimo, tem que bater continência. Não, eu cumprimento, né, a saudação militar. É? Mas um bom dia também, ele é sempre muito bem-vindo, cara. Obrigado. Que bom tê-lo aqui, pelo pra convite. gente bater um papo importante, né? A gente tem tido muitas pancadas, né? Temos. Tá ótimo, de repente aquela pancada mesmo, depois para. As pancadas típicas as famosas chuvas de verão, né? E as águas de março fechando o verão? É, as antigas chuvas das goiabas que eles falavam, né? Parece que estão retornando e estão voltando aí com muita intensidade. Estão, né? As intempéries do tempo agora, essa loucura que é o nosso planeta hoje tem contribuído para isso aí, né? Muito desmatamento, impermeabilização de solo, tem contribuído muito para essas pancadas aí inesperada de chuva, que a gente tem que estar preparado, né, Carol? De um jeito ou de outro, a gente tem que estar... Elas são bem-vindas, né? A gente sabe, nós temos muitos problemas com chuva hoje. Sim. O estado ele é muito grande, tem uma diversidade muito grande também. A gente tem problemas hoje de estiagem seca no norte, Jequitinhonha, nordeste. E aqui o leste, Zona da Mata, vivendo esse problema, né? Nós tivemos um final de semana com muita chuva na Zona da Mata, tem muitos municípios afetados. Sim, então acaba a gente transbordando. Exato. Tudo que é desequilíbrio, né, Tenente? Exatamente. Então a gente precisa ter essa resiliência, saber conviver com esse evento adverso, que a chuva em si ela não é um desastre, né? Ela é um evento adverso que passa a ser um desastre a partir do momento que ela nos causa algum tipo de prejuízo econômico, social. A gente tem até algumas imagens ali, Tenente, de enchente, dá uma olhada. Se tem uma coisa que eu tenho pavor, é disso. Se eu observar um lugar, eu volto, eu não quero nem saber. Eu tenho pavor dessa questão da enchente, do alagamento, você ficar lá. E as pessoas, às vezes, não têm aquela percepção do risco. Misericórdia, isso aí que atravessa, que vai. Exatamente, é o grande perigo. Acho que é só uma lâmina d'água e vai tentar atravessar, mas não sabe o que está ali debaixo daquela lâmina d'água. Né? Às vezes um bueiro, um asfalto que já cedeu, e aí o carro empaca, a pessoa cai e machuca, a enxurrada é muito forte, a pessoa não avalia a força dessa enxurrada. E é aí que nós temos, infelizmente, a perda de vidas, né? Como tivemos já uns anos atrás na Prudente de Moraes, na região ali do Barro Preto. Então, o Prado também ali já teve muito problema, né? Francisco Salles, né? Eu confundo a Salles com a Salles. Mas a Prefeitura de Belo Horizonte está muito bem estruturada, tem uma Defesa Civil muito atuante também. Sim. E eles já, de uns 4 anos para cá, já deram um avanço muito grande nessas áreas que eram áreas críticas, né, aqui de BH. Estão fazendo um trabalho muito bom aqui em BH. Agora, tem locais que são realmente locais de risco, não é? Com certeza. Que a gente tem que vigiar mesmo. Exatamente. Começou aquela chuva forte. Tem locais que tem até algumas placas. Em Belo Horizonte, caso de chuva forte. E isso evite transitar para esse local. Sim. Porque são locais que demandam uma obra muito grande que às vezes o poder público ainda não conseguiu executá-la. Sim. Então, como um modo de prevenção, né, já são colocadas algumas sinalizações indicando que ali é um local de risco em caso de chuva. E a população que já transita ali diariamente já tem essa rotina de olhar, opa, vai chover, ali eu não vou passar. Silviano Brandão com Andradas, por exemplo, é um caso ali perto daquele que eles chamam de 90 lojas, aquela área comercial, existe uma placa ali, que ele realmente quando chove, ali é muito crítico. E não teve uma obra grande ali uns anos para cá. Então a população já sabe, evita aquele local ali em caso de chuva. Ali é Bernardo Vasconcelos, ali perto do Minas Shopping. Também. Ouro Minas, aquela região, minha mãe mora ali, Palmares, ali aquela região, ali embaixo. Do Palmares, ali atrás do Ouro Minas ali, né? Isso. Muito crítico. Alaga. Crítico. Tem uma parte na Cristiano Machado também que é perigosa. É na entrada ali do Dona Clara, isso próximo ali a Valdomiro Lobo, ali também é uma área muito delicada. Serrano, porque eu moro ali no Castelo, ali na Atlântida, tem um lugar ali que é... Ali tem. Junto o rio, o córrego. Ele emenda, né? Praticamente emenda com a enxurrada da via pública. O que acontece hoje? Hoje a cidade está toda pavimentada. Nós não temos hoje aí um local onde a via pública possa absorver esse excesso de água. Esse escoamento. Isso, aí, e nós temos chuva hoje em Belo Horizonte, na RMBH como um todo, às vezes 60, 70, até de 100 milímetros num período muito curto de tempo. E essa chuva intensa, nesse curto período de tempo, é que traz o grande problema. Sim. Às vezes tem os meteorologistas, né, falam assim, nós estamos com um acumulado aí de 120 milímetros. Se esses 120 caírem no espaço de um dia, de 24 horas, não há problema.
Mas se ela cair em um período curto de tempo, é muita água para poder se escoar. O nosso sistema de drenagem ele não comporta tanta água desse jeito. Cara. Tem aqui alguns cuidados que eu queria que o senhor explicasse para a gente, o pessoal que está em casa, para poder ficar atento. Uma coisa é evitar aí caminhar em áreas desconhecidas, Sim. que é o primeiro loop aí. Os alagamentos, eles escondem aí bueiros abertos e buracos. Essa coisa do caminhar. A gente vê muito isso, né? Geralmente até as crianças também usam para poder brincar nessas enxurradas. É o grande perigo. Porque quando esse excesso de água pega essas vias públicas, realmente eles levam essas bocas de lobo, essas tampas de esgoto, elas vão embora. E a gente caindo ali, né? Mesmo que não seja uma queda muito grande, né? A queda da própria altura, que a gente chama, com a força da enxurrada a gente não consegue voltar atrás. E é aí que a gente tem os grandes acidentes, né? A perda de vida, que é o que a gente tem que procurar evitar. Então, andar em enxurrada, tentar atravessar o veículo numa lâmina d'água, jamais. Viu ali que a via está com problema de chuva, de alagamento, retorna, procura uma outra via ou espera a guarda abaixar. Nós temos um problema assim, até ali próximo à cidade de Jardim, na Contorno, com de Linhares. Sim. Próximo ao restaurante, eu não me lembro ali o nome agora, mas geralmente alaga. Então o pessoal faz aquela fila de carro que vai até lá no Legar Maciel. Aguarda um pouquinho, deixa baixar, né? Vamos esperar um minuto para não perder a vida nesse minuto. É muito importante isso. E outro dia eu estava conversando com uma amiga e a filha dela estava numa caminhonete. Eles foram tentar sair do lugar, foram para outro, mas piorou. Eu sei que deu perda total. O veículo, né? O veículo, a água chegou, eles tiveram que sair com os meninos, de bebê, o outro de 3 anos, que a água subiu muito rápido. Tem que vigiar com essas questões, né? Com certeza. E a enxurrada geralmente... A água estava aqui e eles saindo e o perigo. É aí que está o perigo. Esperar a água chegar num ponto tal que não consiga mais desvencilhar dessa correnteza. Então o carro deu alguma pane durante a chuva, desembarca com a criança, larga, deixa o veículo lá, fecha o veículo, porque vão preservar primeiro aí nosso bem principal, que é a vida. Né? O veículo, se não for segurado, depois dá-se um jeito, rebocar, de tirar. Mas passou da porta, do meio da porta para cima, o nível da água já fica complicado. Inclusive, retirar pessoas idosas, pessoas com dificuldade de locomoção. Então, a dica é, o carro travou, desembarca, deixa o veículo, retira o que puder carregar nas mãos e o resto deixa por lá. E aí, por exemplo, às vezes aquela água começa a entrar na casa. Sim. Né? Aquela aflição toda, deixar aí os objetos de mau valor na parte mais alta da moradia. Como é que o senhor explicaria aí para o pessoal? A água chegou a entrar dentro da residência ou do imóvel, do comércio. Sim. Se puder, se for um comércio, lógico, o comerciante vai tentar fazer o alteamento do seu material, tirar da parte de baixo, colocar em cima de uma estante ou algum móvel que comporte esses materiais pequenos. Na residência, a mesma coisa, os pertences, né, que são de mão, documento, álbum de fotografia, valores, coloca isso dentro de uma sacola plástica, fecha, né, bem fechadinho, coloca em cima do guarda-roupa. Agora, chegou no ponto tal que está comprometendo a estrutura da casa, aí realmente é sair do imóvel. Sim. Então já observou ali alguma trinca que apareceu, uma movimentação do solo, inclinação de poste no terreno, de varal, né? A pessoa às vezes tem um varal, tá vendo que o varal tá tombando, não espera a água chegar na casa, não. Deixa o imóvel, aciona a Defesa Civil, aciona o Corpo de Bombeiros, né? Pega só o que puder carregar e deixa os bens lá dentro. Tem mais uma também, que é sobre evitar o contato com a água em caso de enchente. Sim, né? sim. Ela pode ter doença. Com certeza tem, né? A gente sabe que rato e barata parece que vão ser os únicos sobreviventes no final desse mundo aqui, né? Mas eles sempre estão em todos os lugares. E essas enxurradas vêm trazendo, né? Muitas fezes, urina desses animais que são perigosos para a gente. Né? Trazem uma série de doenças. Então, ter o contato com a água, diretamente com a água, fazer ingestão dessa água ou consumir algum produto que essa água tenha contaminado é descartado. Eu posso lavar uma garrafa de refrigerante, um vasilhame? Não, descarta esse produto. Né? A Cruz Vermelha nos recomenda, a única coisa que pode ser consumida após uma enxurrada, depois feita a lavagem, né, correta, são os enlatados. Mesmo assim, uma série de requisitos. Tem que ver a data, se soltou o rótulo dessa lata, desse enlatado, não pode ser consumido. Porque a gente precisa saber a composição dessa lata, a validade desse produto que está enlatado, e os demais que estão ensacados, pacote de arroz. Mas não molhou o arroz lá dentro, não molhou o feijão. Tem que ser descartado. Não consumir. O risco de uma contaminação, ele é muito grande. Né? Seríssimo. Vamos falar então um pouquinho agora, Tenente, sobre os cuidados com as inundações.
Aí o primeiro tópico que a gente vai falar é nunca entre em locais inundados, nem mesmo para pegar documento ou objeto de valor. Isso acontece muito, né? Às vezes a gente vê alguns jornais, a pessoa fala, eu não saio daqui, eu não saio, e muitas vezes as pessoas, elas entram, né? Entram. Às vezes o cachorro ficou lá. O cachorrinho. É uma prática assim, que a gente vê direto, isso aí. Nós tivemos um problema assim no município de Resplendor, no distrito de Nicolândia, há um tempo atrás, 2 anos atrás. Um senhor tirou a tia de idade, tirou a esposa também e voltou para pegar álbum de fotografia. Misericórdia. E a água subindo. E é o que eu te falo, a enxurrada, a gente não tem como precisar a velocidade e a intensidade que ela vem. Quando ele entrou e tentou sair, a água fechou a porta e ele ficou preso de casa e ele acabou falecendo, submerso dentro da própria residência. Então não busque, não volte para pegar nada. A água entrou dentro da sua residência, está inundado, deixa para lá, deixa para pegar depois. Quando os técnicos da polícia militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil chegarem, eles vão avaliar se essa residência tem condições de ser adentrada para retirada de algum material. Fora isso, não volte para buscar animal doméstico, pertences, valores. Tem que ficar, infelizmente, tem que ficar tudo dentro da residência. Não tem como buscar. A casa está com água, apareceu trinca, alguma indicação que essa parede pode cair, deixa o imóvel imediatamente. Né? Ok. E uma outra é, quando aí as águas baixarem, veja se a sua casa não corre risco de desabar. Como observar isso, tenente? Geralmente pode ser solicitada uma vistoria da Defesa Civil. Porque a casa, depois que ela fica submersa, pode ser que apenas uma lavada, ela pode ter condições de ser habitada novamente. Sim. Mas se afetou a estrutura, a base dela, a gente observa às vezes nos fundos do imóvel, desceu uma terra, a terra está encostada na parede, está fazendo aquela pressão, já tem um desnível da laje com a própria estrutura da casa, tem que ser avaliado se ela pode ser habitada. A pessoa geralmente espera a água baixar, assim que essa água esvazia a casa, ela faz a limpeza e adentra. Não. Notou alguma coisa diferente na estrutura da casa ou no próprio terreiro? Né? Às vezes viu que deu um degrau de abatimento, opa, isso aqui não tinha antes. Pode ser que por baixo tenha tendo um solapamento e existe o risco da casa vir abaixo. Notou qualquer diferença após o evento da chuva, chama um técnico da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros para fazer essa avaliação de poder voltar ou não. Isso demora muito, tenente? Não, isso é rápido. Isso é rápido. Geralmente as equipes, nós temos hoje equipes da Defesa Civil, tanto de Belo Horizonte como do Estado, e equipe de plantão. Né? Okay. No Estado nós temos hoje um plantão de 24 horas e temos equipes de sobreaviso. São equipes que estão prontas para poder deslocar mediante ocorrência de qualquer sinistro em qualquer parte do Estado. Belo Horizonte também, da mesma forma, tem as suas equipes de 24 horas atuando em vistorias para poder salvaguardar a população de Belo Horizonte. Vocês podem